Ei! Olha a casa que nós vamos visitar hoje. Tem tipo... Olha essa sala de TV. Eu sou maximalista, um pouco acumulador, mas eu sou Você virginiano. Eu ia falar, você é muito Eu sou organizado. virginiano. Olha esta cadeira maravilhosa, que é praticamente um trono. É um trono. Porque você já viu uma área de serviço dessa? Você olha para aquele lugar e aí aquilo tem uma composição harmônica. Gente, hoje a gente tá tendo uma aula de decoração. Vocês estão anotando tudo? Nossa, ficou ótimo isso. Gente, são tantas coisas que dá vontade de perguntar tudo. Olha esta cozinha. A minha cara tá assim agora, ó. Olha, gente, como eu tô impressionado. Senta, porque uma pessoa que tem uma cadeira no banheiro, dessa cadeira aqui, ó. Tadã. A casa é ninho, né? Uhum. Não é um espaço físico, né? Uhum. Aqui é onde eu me aconchego, né? Oiê, tudo bem? Olha, gente, aqui em mais um prédio antigo. Você sabe o quanto eu amo, né, visitar prédios antigos, e hoje a gente vai conhecer a casa do Edson Coutinho, que você vai amar. Mas antes da gente subir, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Aí você se inscreve, ativa o sininho e você pode se tornar membro do canal, porque eu sempre tenho uma programação especial para essa família Life by Lupe, né? Então agora eu vou virar essa câmera e a gente vai seguir para a casa do Edson. Vamos? Chegamos! Vamos aqui. Tananana. Ai, gente, olha ali, tem um espelho. Você sabe o que eu acho mais legal, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu saio nos corredores, assim, na hora que eu abro a porta do elevador, aí eu olho as portas, a porta mais legal é sempre da pessoa que eu vou gravar. Vocês já repararam isso? Essa porta tem um espelho. É da casa dele. Adorei. Mas olha que interessante, tem uma área aqui, ó, super iluminada, o corredor. Isso aqui é as coisas dos apartamentos antigos. Olha essa escada. Maravilhosa, né? Agora, olha só, você chega na porta da casa dele e você se vê no espelho. Ai, eu adorei isso. Eu já amei. Edson! Ei! Ai, que lindo! Me dá um abraço! Querido! Sabe o que eu falei para as pessoas aqui? Sobre esse espelho. Que a pessoa chega aqui e já se vê. Eu achei maravilhoso. Se vê de corpo inteiro, né? Apesar de ser pequenininho, porque ele fica inclinado também. Uhum. E aí fala do Feng Shui, né? De refletir as coisas ruins e tal. Que então, legal. E aí quando a pessoa se arruma também já entra com energia boa, né? Também quando a gente fala, ai, deixa eu ver se eu tô bom pra tocar a campainha, não sei o quê. Eu amei isso, sabia? Aliás, eu amei essa roupa, amigo. Ah, obrigado. Que lindo, olha essa sandália. Tá vendo, gente? Edson também fashion. E aí, essa casa maravilhosa. Olha a casa que nós vamos visitar hoje. Tem tipo... Só um pouquinho de coisa. Edson, que casa maravilhosa, amigo. Eu vou perguntar tudo, você já tá sabendo? Tem quanto tempo? Gente, eu tô apaixonado já numa primeira vista. Olha isso. Bom, vocês já sentiram que a gente tem muita coisa para perguntar e para aprender com ele. Então fica aí até o final desse vídeo porque vai ser maravilhoso. Amigo, vou começar pela entrada. Tá bom, bora. Qual é essa história de escolher esse amarelão aqui só para a parede da entrada? Olha, eu sou da cor. Né? E assim, eu queria minha sala que tivesse menos cor, não consegui. E aí depois que eu montei, eu falei, não, tá precisando de alguma coisa. E como o amarelo é bem luminoso e esse é o canto mais escuro, eu escolhi dele ficar no oposto da janela, entendeu? Que ideia ótima, vocês viram, gente? Não é amarelo só porque gosta, mas para ele refletir e trazer uma luz da janela que vem lá do fundo. Perfeito. E eu fiquei apaixonado já por esse cristal na entrada. Lindo, né? Esse é da Orlas, uma amiga minha que faz terapias de autocuidado, e aí ela faz esses... são proteções, assim, para casa, né? Sim, já bem na entrada, né? Ficou lindo. E essa parte aqui, ó, artesanato e arte popular, meu Deus, você é muito dos nossos, né, amigo? Né? Eu não resisto. Eu vou há 20 anos na FENEARTE. Aliás, agora o nosso último encontro foi na FENEARTE, né? A gente se encontrou lá. Então eu acompanho, assim, o artesanato brasileiro desde muito cedo, é uma paixão minha.
né? Para mim É de coleção mesmo, é. né? Aliás, tudo isso que você tem, esse olhar de quantos anos você falou que vai na FENEARTE já? 20 anos. Isso tudo reflete muito no seu trabalho, não é? Não, com certeza. Meu trabalho é o tempo inteiro estar pesquisando, olhando, absorvendo. Eu não paro, porque eu posso estar vendo uma série na Netflix, eu estou pesquisando, entendeu? Conta para todo mundo o que você faz. Bem, o título do meu cargo é gerente de tendências. Mas, assim, resumidamente, eu pesquiso tendências, né, que é algo que as pessoas já entendem mais ou menos o que é, para poder depois fazer uma direção da coleção da Tokstok. Então, todos os produtos que a gente lança, a forma como a gente expõe, quais são os estilos que a gente usa lá, que nós chamamos de tendências Tokstok, parte da pesquisa contínua minha de um trabalho direcionado, entendeu? Ou seja, tudo que você traz para a Tokstok vem com essa base toda de pesquisa, de busca, de encontros com os artistas. Exatamente. Que, aliás, eu estou muito orgulhoso, porque dessa vez eu estou vendo, já faz alguns anos que eu tenho visto muito artesanal, né? Na Tokstok. É tão lindo, né, de ver, porque a gente ama isso. O artesanato na Tokstok foi o primeiro acessório, desde a inauguração. Então tá no nosso DNA. Valorizar o trabalho artesanal, né, valorizar a cultura popular, valorizar o artista popular. Então a gente tem há 40 e tantos anos de trabalho com artesanato. Olha aí, gente. Então agora a gente está vendo da onde vem. Quer dizer, é legal isso, sabia? A gente olhar e ver, deixa eu ver sua casa se é isso mesmo. E é. Olha que máximo. E essa obra super colorida? Nossa, obra maravilhosa. Eu comprei uma vez quando eu fui na FENEARTE. Na verdade, eu comprei em Olinda, G. Andrade. Tá aqui, ó. Nossa, a riqueza de detalhes, né? Olha aqui. Não, a moldura toda é pintada, né? Eu enlouqueci quando eu vi. E é uma... Como é que fala? Uma... Do nascimento de Jesus. É o Jesus Cristo, né? E as histórias são contadas assim na roupa, no corpo, ao redor. Tem essa história desses peixes com caras, eu achei fenomenal. Fenomenal. Nossa, gente, vocês já viram que eu não vou conseguir perguntar cada nome de cada artista. Aliás, olha isso. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou deixar o @, dele aqui, e aí você começa a seguir ele, qualquer coisa você manda lá pra ele. Manda um DM que aí eu respondo. Qual que é o seu Instagram? É Edson Coutinho. Tá na tela, gente. Isso aqui é muito meu amigo há muitos anos. Dá a mão aqui. Não é? A gente muitos anos. Tempo. Muito tempo. Pra você ter uma ideia de quantos anos eu estou tentando vir aqui, tá? Só pra você ter ideia. E essa aqui, essa estante linda? Essa estante é uma estante assinada, que a gente lançou na Tokstok há um tempo. Ela não existe mais, mas é de um escritório inglês junto com um brasileiro. Então ela é modular, né? Ela é chamada topo, porque tem o topo aparente do MDF, que daí faz esse desenho assim, né? Então quando você vê de lado, você só vê as ondas. Quando você vê de frente, você vê o quadriculado. Olha que linda! Gente, ela virou uma exposição, realmente, é uma galeria de arte, né? E olha que interessante, você coloca os livros por trás e os objetos na frente. Então todas elas ganharam espaço para você colocar tudo, né? Você não precisou escolher entre livros e objetos, Exatamente. Né? Até porque, né, se eu tiver que escolher entre uma coisa e outra, eu prefiro as duas. Sempre. Ai, que ótimo, gente. Viva o maximalismo mesmo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você tem várias obras, como a gente está vendo aqui, que vai contando as suas histórias, olha, é por cor aqui, ó. Elas automaticamente vão também te incentivando a sua criatividade, mesmo que você não perceba? Tipo... Não, com toda certeza, tudo é repertório. E eu sou muito emocionado, né? Usando o jargão atual. Então eu realmente entro na história, me emociono, e aquilo fica com a gente, né? Então quando lá na frente, daqui a alguns anos, eu estiver fazendo uma proposta de alguma coleção, isso faz parte do meu repertório, né? Então... Você sabe que isso que você comentou, eu acho muito legal a gente fortalecer com vocês que estão assistindo a gente, que a gente acha assim, vou fazer alguma coisa, então neste momento eu vou estudar sobre isso. Tem aí um resultado. Agora, se você tem um repertório, como ele comentou, de muitas coisas lá dentro da sua mente, quando você estiver estudando para alguma coisa, ele vai buscar, na sua mente, vai buscar tudo isso, e aí vai trazer muito mais profundidade para aquilo que você está fazendo. E é isso que você faz, né? Você se permite vivenciar muitas coisas para poder criar, né? Eu, assim, desde muito cedo, né, antes da internet, né, eu era um leitor voraz de revista, tanto que eu tenho uma coleção de revista aqui que eu fico com dó de jogar fora.
fora, né? Sim. Era o triplo disso. Então eu já fiz algumas limpas, assim. Vai aos poucos. Vai né? aos poucos, né? Mas assim, obviamente, minha paixão era, né, a casa, né, o design da casa, então eu consumia as revistas de casa. Mas depois você vai aumentando esse repertório. Aí fui comprando livros, aí chega na arte, aí chega na moda, e esses assuntos são todos correlatos, né? Porque não existe, assim, a tendência da casa, a tendência da moda, né? E aí vocês vão ver, assim, que artesanato ele está misturado em tudo aqui. Tem uns lugares que eu concentro, porque também tem essa, né? Eu sou maximalista, um pouco acumulador, mas eu sou virginiano. Eu ia falar, você é muito eu sou virginiano, então eu vou colocando por temas, eu vou vendo o que a obra conversa com o que, né? Aqui, por um exemplo, eu tinha isso daqui, aí eu encontrei esses peixes, eu falei, perfeito, eu vou fazer um lago nadando da Mana Bernardes aqui, então os peixes estão nadando na poesia dela, né? Esse também já saiu de linha, não? Ah, já. Já é antigo. Esse daqui era uma edição limitada, essa peça grande, né? Porque é uma peça muito difícil de fazer, né? Dá muita quebra na produção. Mas as louças, os pratos ainda estão. Ainda estão, sempre estão lá, né? E aqui, que lindo que tá esse pendente aqui, olha. Você acredita que isso foi de uma coleção de Natal? Mentira, que Verdade. lindo. A gente fez uma coleção de Natal, assim, toda contemporânea, com formas minimalistas, né? Muito brilho. E assim, as coisas ficaram tão incríveis que eu uso na decoração para sempre. E já era um móvel igual tá já aqui? Já era um móvel. Olha, então essa ideia é muito boa. Quando você comprar coisas de Natal, compra coisas que são assim, que você pode usar depois, ó, tipo vidro com dourado, que lindo, adorei essa ideia. E agora você também é do garimpo, né? Claro. Completamente. Meu sobrenome é garimpo. Meu sobrenome é garimpo. Que lindo esse, maravilhoso, gente. Né? Década de 50. E aí eu fui muito feliz que eu consegui achar um correspondente, assim, né? Ah, sim, da Então mesma tem aquele que é lá. maior e as lâmpadas são para baixo, esse aqui tem lâmpada para cima e para baixo, que daí a iluminação fica mais difusa na mesa de jantar. Claro. E vem cá, esse prédio é de que ano? É 60, década de 60. Que legal. E essas luminárias também? Ou 50? 50, essas são mais antigas. E claro que todo mundo reparou, quando a gente chegou, que você tem uma coleção de aqui porcelana. Os brancos, porque aqui tem vidro, porcelana, opalina, né? Tem de tudo, os brancos e tal. Os brancos. Olha isso. Ou seja, então vai começando aqui com as opalinas, mas isso aqui é uma porcelana, é uma obra de arte e tal, mas eu encaixo aqui. Claro. E aí tem... Você usa alguma vez, por exemplo, vou fazer a decoração da mesa, aí faz ela assim toda branca ou fica sempre aqui? Uso, mas não é tudo que eu uso, né? Aqui, por um exemplo, eu já usei esse sapato, porque ele é uma manteigueira. Ah, legal. Né? Então eu já usei. Gente, quero apresentar uma amiga para vocês agora, a Maria Antonieta, vocês conhecem ela? Ela é a própria, perdeu a cabeça, inclusive. Já veio assim? Já. Eu achei numa caçamba. Mentira. Numa caçamba quebrada assim, eu falei assim, gente, tá perfeito, isso aqui é uma obra de arte. Já decapitaram ela. Será que a pessoa jogou fora porque quebrou a cabeça sem pensar que podia ser Maria Antonieta? Gente, tomara que ela esteja vendo esse vídeo. Tomara que ela esteja vendo esse vídeo. E esse móvel antigão? Nossa, esse móvel foi o primeiro móvel que eu comprei quando eu me mudei para São Paulo. Eu tinha um colchão só. E aí, ao invés de eu comprar a cama, o sofá, não sei o que, eu digo, não, vou garimpar. Paguei R$50. Mentira! Mas fazem, o quê? 27 anos, né? Sim, e é perfeito para colocar muita coisa dentro. Muita. Né? Não, se eu abrir... se eu abrir... E esse aqui, gente? Isso aqui é muito legal, né? É um toy art. Agora eu não me lembro direito. Você botou um chifrinho nele. Botei um chifrinho de viado nele. Essa pedra aqui. Essa pedra maravilhosa, né? Ou seja, qual é o segredo que você pode contar para as pessoas para você conseguir, como um bom virginiano, organizar quando a gente gosta de muitas coisas? Tem as dicas mais fáceis, assim, né? Você se manter, por exemplo, no mesmo estilo. Mas não é a minha, né? Qual é o seu estilo, amigo? Você deve ser tudo completamente eclético. Eu falo na Tokstok que eu gosto de tudo. Então, quando a gente está lá estudando um produto, não sei o quê, e aprovando, eu falo, nossa, eu compraria. Eles falam assim, nossa, jura? Você compraria tudo. Cara, mas isso é perfeito, porque daí você entende todo mundo. Exato. Né? Você não limita. Legal. Então, para a pessoa, assim, é mais fácil, né? Se você se manter num estilo.
Mas se você quiser misturar, às vezes, por exemplo, eu vou por cor, eu vou por matéria-prima, ou vou por tema também, às vezes. Tá, então aqui você fez, ó, você organizou por cor, aqui também a gente vê que tem uma questão aqui de tem cores, cor, mas barros, aqui tem um tema, né? Aqui tem um tema, então Né? cores, temas ou o próprio estilo, assim. próprio estilo. Por um exemplo, essa mesa. Né? É uma mesa da década de 60 brasileira, lembrando, né, a Saarinen. E aí eu falei assim, eu quero cadeiras que combinem com ela. E aí essa IMES não é uma IMES comum, essa é uma IMES que eu trouxe de Brasília, de fibra de vidro, original da inauguração da cidade. Por falar nisso, você é de onde? Sou de Brasília. Ah, então é isso. Esse aqui já é dela, não? Não, esse aqui eu comprei para botar, assim. Ficou ótimo isso. Eu não queria esconder, né, a fibra. Sim. Essa cadeira também é linda. Aí essa já é da Cartel, aqui já foi onde eu misturei um pouco. Mas o conjunto da mesa e da cadeira, ela tá praticamente na mesma época. Na mesma época. Então isso também mas não é exatamente o que eu sigo. Pra mim, é tudo ao mesmo tempo agora, sabe? Agora, né? E aqui, esse garimpo, ela balança, né? Ela balança. E eu tenho uma história com isso aqui, porque eu estudei na UNB. E os auditórios são com essas cadeiras. Ai, que conforto. Então, quando eu encontrei, eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso ter isso. É, né? Memória afetiva pura. Completamente. Claro. Né? E aí vocês vão ver assim, né? Tem livro, revista para todo lado. E agora, gente, a gente passa por esse espelho dourado e chega na fase dourada dele, que é aqui, ó. Exatamente. Olha, então agora eu já estou começando a entender. Aliás, é um ensinamento muito legal para todo mundo, hein? Você vê, os dourados estão aqui, os barros ali, o vermelho lá. Tô adorando essa decoração. Nada melhor do que o maximalista virginiano no nosso programa de hoje. Porque senão seria um caos, né? Conta pra gente desse cantinho aqui. Esse cantinho, assim, dourado eu acho uma coisa muito bacana, né? Então, quando a indústria começou a conseguir fazer peças douradas que não fosse banho de ouro, não fosse metal, né? Porque isso aqui é uma porcelana, por exemplo. Eu fiquei louco, né? Esse cavalo eu trouxe no colo, no avião. De onde? Da Alemanha. Que louco! Nossa! No colo. Eu não sei como é que deixaram. Também não. Hoje em dia não passaria nem o ratinho, mas eu trouxe no colo. Mas olha que lindo, até os quadros, né? Exato, porque garimpo também. Tá muito lindo. Isso aqui é da Carol Guy, não é dourado, mas ele vai refletindo, né? Queridíssima, que eu adoro. Que linda essa peça verde também. Essa é maravilhosa. Olha essa obra, gente, que linda. Essa é de Tracunhaém, essa escultura. Parabéns, eu adoro o pessoal de Tracunhaém. Agora, gente, chore, tá? Porque nenhum sofá que eu visitei até hoje tinha isso aqui no braço do sofá. Meu Deus! Da onde saiu esse pavão? Esse pavão eu trouxe da Índia. Me conta o que ele tem embaixo. Você pode botar em tudo quanto é lugar, né? Na parede, na parede, tudo. Eu ponho aqui pra proteger, assim, e pra decorar também, né? Lindo. E quando eu falei assim, não, aqui combinou com a cor do sofá. E se não bastasse, tem mais um. Tem mais um, tem nas costas. Nossa, isso aqui é muito lindo, amigo. Mesmo. Maravilhoso. Porque um sofá liso não seria eu, né? Mas você pode colocar. Aqui é assim, andou, tropeça. Agora, essa dica que você deu foi muito boa. Que você tem um sofá liso e aí você coloca almofadas estampadas, coisas em cima dela para poder quebrar um pouco, né? Esse sofá é da linha do Alexandre Rescovitch para Tokstok. Quando a gente desenvolvemos juntos, né? E um pedido dele era que pudesse sentar no braço. Eu gosto disso, porque é o que ele faz bastante. E aí a gente falou, então vamos fazer um sofá que seja estruturado, braço e costas, e que você possa... Para ser um banco. Para ser um banco. E aí eu uso distante. E é muito legal isso, porque ele é grosso, né? E aí você pode sentar, pode tudo. Isso é realmente bom. Quando, por exemplo, aqui ele está encostado, mas se ele não tivesse encostado... Dava para sentar atrás. Se ele tivesse aqui, por exemplo, nessa posição. Eu não deixei o sapato, era para deixar o sapato. Peraí. Não, tudo bem. Pronto, agora já foi, que eu olhei o pé dele. E esse tapete maravilhoso. Maravilhoso, né? O que é? Garimpo? É garimpo da década de 50 também. Uau. Santa Helena. Maravilhoso. Agora, gente, vocês já viram na hora que eu entrei, mas foi tão rápido. Mas prestem atenção, é do Jasson? É? É do Jasson. É que eu tava olhando no seu celular. Olha esta cadeira maravilhosa, que é praticamente um trono. É um trono. Do Jasson, que eu já mostrei para vocês em diversas oportunidades ele. Isso aqui foi um sonho realizado. Não é? Um sonho realizado. Eu acompanho a carreira dele, né, desde muito tempo. E
E é uma peça difícil de comprar, assim, né? Sim. Porque tem a logística, obviamente é uma obra de arte, né? Sim. Não é um valor barato. E aí eu estava esperando uma ocasião para conseguir realizar meu sonho. É um planejamento mesmo. Planejamento. Você se planeja para ter uma obra de arte do Jasson. Ai, você tem ela, gente. Tenho. Conceição dos Bugres. Dos Bugres. Exatamente. Uau. E você ainda tem duas. Tenho duas. Eu tenho um pequenininho lá também. Amigo do céu, é porque primeiro eu compro o pequenininho. Claro. Aí depois eu fico sonhando, aí vou lá e... Que lindo, gente. Ela é toda de cera, aqui. Ela é toda depois envolvida na cera. Linda. É, cera de abelha. Cera de abelha. Olha essa mesa verde. Tá maravilhosa. Você tem coleção de cinzeiro? Aqui também foi. Tem coleção de cinzeiro. Foi por similaridades, né? Aqui foi por tema, né? Por tema. Né? Cinzeiro, vidro e tal. E aí eu vou misturando. Você vai fazendo mini exposições, né? É legal isso também na decoração. As pessoas chamam né? vinhetas. Você faz uma vinheta. Então você olha para aquele lugar e aí aquilo tem uma composição harmônica, né? De cores, formas e tal. Que legal. E eu adoro isso, porque como eu gosto de contar história, cada lugar tem uma história diferente, entendeu? Entendi. Eu não conseguiria ter uma casa que fosse inteiramente bege, ou inteiramente um estilo. Uma vez alguém me disse uma coisa que eu acho que combina com esse momento. Sua casa não é um filme, são várias fotos. Exatamente, são várias fotos. Bem. Não, pode ser até vários TikToks, assim, curtinhos. Que ótimo. E aí tem essas flores. Adorei esse abajur, gente. Lindo. E esse aqui? Parece que é inflável, mas não é. Exatamente, é uma obra de arte da Pink Weiner. É uma girafa. Eu adoro ela. E que ela fez em cima do inflável. Então ela comprou os bichos e fez esse revestimento aí, que eu não sei direito, é uma massa plástica e tal. Muito bacana mesmo. Olha esse banco tartaruga, gente, que máximo. E pro lado de cá. Tararam. Gente, aqui eu tô andando com muita calma. Olha essa mesa de centro. É uma instalação artística mesmo. Olha isso. Esse aqui é meu xodózinho, porque são os vidros escandinavos aqui, né? Aí aqui tem Palatinique. E tá linda essa mesa. E mesa espelhada. Então, não é para colocar coisas em cima, é para admirar mesmo a história. Isso aqui é para botar vela, você usa de vez em quando? Uso, super. Não, isso aqui eu uso demais. Isso aqui é tudo os vidros, assim, eu já encontrei esse passarinho aqui, que é uma peça, um clássico, né? É assinado e tal. Eu encontrei embrulhado, assim, num saco de supermercado, num bazar. Gente. E aí eu reconheci a forma porque eu não podia abrir. Tá vendo? E comprei. Olha que ótimo. E esses dois galos, gente? Então, eu tenho uma coisa com galo, né, porque sabe aqueles galos de metal que antigamente se colocava naqueles móveis que chamava arca, que eles estão meio brigando assim? Sei. Minha mãe tinha desses. E eu achava aquilo o máximo, né? Mas todo mundo lá em casa achava horroroso. E eu, desde criança, achava o máximo. Bem, quando a gente desfez a casa da minha mãe, eu não consegui ficar com os galos. Por quê, gente? Porque, não sei, não estava mais lá. E aí eu falei assim, bem, eu vou ter os meus. Mas aí eu não quis comprar exatamente o mesmo. Então, eles ficam aqui perto do galo do Jasson, entendeu? Então aqui tem uma similaridade. Aqui é meu galinheiro, entendi. sabe? Entendi. Tem um saindo aqui, tem o outro, tem esses aqui que estão... Por falar, eles estão brigando, eles estão namorando. Eu tô amando essa história de aprender com você mais sobre como organizar várias coisas. As aves, muito bem. Adorei. Um anel de brilhante. Exatamente. Quadros. E esse quadro dessa moça aí? Isso foi uma amiga minha que me deu. Ela estava estudando gravura e ela falou, Edson, eu acho que isso aqui é até a sua cara. Tem tudo a ver. Tudo aqui é a sua cara, amigo. Eu tô assim, bem impressionado. Gente, olha aqui, ele colocou realmente nos dois, então ficou uma ligação muito interessante, o pendente aqui e lá. E essas duas cadeiras, que lindas aqui. São maravilhosas, né? São. Essa daqui é dos irmãos Campana, Sim. Que foi a coleção que a gente fez lá com a Tokstok, assimétrica. E esse daqui eu comprei no Design Week, né? E ela tá assinada, do Maurício Azeredo. Legal, eu adoro. Tá muito linda. E outra que eu gosto também é essa cadeira, poltrona, não sei o que tem aqui. Do Jorge Zalzupin. Ela é muito linda, gente. Né? Nossa. Também foi um dos primeiros garimpos que eu fiz aqui em São Paulo. E assim, eu sou completamente apaixonado por ela. Eu nunca quis trocar o tecido. As pessoas falam, manda restaurar. Eu não, por quê? Eu não restauro.
o mesmo sofá já com tecido Ah, é estampado. o mesmo sofá com tecido estampado, entendi. Isso E é aí, legal também, né, é. gente? Olha que ideia. É o mesmo sofá, ou seja, você tem a mesma funcionalidade de sentar, colocar coisas, etc. Só que o tecido diferente parece diferente. Porque daí eu queria a vinheta diferente A para cá. vinheta, muito bem. E aí a parede é branca no sofá estampado. E lá a Entendi. parede é de cimento no sofá liso. Ah, olha aí, eu não tinha reparado. É. Vai apontando pra gente, porque é tanta coisa que, inclusive, gente, é diferente essa casa de uma casa maximalista. Ela é uma casa maximalista com intenção de repertório, de entendimento que te ajuda no seu próprio trabalho, na sua própria pesquisa de vida. É né? um grande laboratório, Uhum. entendeu? Como eu já falei que eu gosto de tudo, né? Assim, é difícil dizer isso, mas realmente, quando eu vou pesquisando, eu me envolvo com aquilo. Uhum. Então, eu acabo trazendo para casa e aí eu fico testando, né? Composições, o que dá certo. Mas você sabe que isso deu ainda mais verdade para o seu trabalho de pesquisa? Sim. Foi muito com legal. Certeza. Muito mesmo, muito feliz. E essa cadeirinha? Ah, é uma cadeirinha escolar, né? Faz parte dos garimpos aqui. Uhum. E aí, assim, ao invés de flores, eu botei penas, né? Olha, que daí já ficam aí que duram mais. Você sabe uma coisa que eu amei? Eu adorei que você tem um quadro todo vermelho e lá um quadro todo azul. Exato. Né? Eles são do mesmo artista? São do mesmo artista, do Iannelli. Uhum. Então, é a mesma história do sofá. Né? Então, um liso, um estampado. O mesmo quadro em duas tonalidades. Então, aqui eu componho com vermelho, lá eu vou compor com os pratas, porque ele é mais acinzentado. Olha isso. Então, por isso que tá aqui a pena vermelha, aquela bolinha vermelha, bolinha almofada. Vermelha. Entendi. Aqui puxa pro vermelho. É. Gente, hoje a gente está tendo uma aula de decoração. Vocês estão anotando tudo? Então eu espero que não só você esteja anotando tudo, como você assista até o final, porque eu dei uma olhada naquele corredor ali, você não vai acreditar e ainda tem muita coisa para ver. Presta atenção e, se possível, reveja esse vídeo. Se você ainda não assinou o canal aqui para você ser inscrito ao canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, tá, pessoal? E aproveita para virar membro também. Vamos lá. Aí agora a gente vai, já podemos sair daqui, porque eu já tenho milhões de coisas para perguntar. Você quem diz, né? Não é? Olha aqui que obra linda. Olha o corredor que eu te falei. É da família Dana das Carrancas, né? Sim, aqui, né? É. Olha lá o corredor, gente. Tcharam! É um corredor galeria. É um corredor galeria. Bom, agora a gente vai saindo desse ambiente maravilhoso, que eu tô assim encantado com a sua casa em todos os detalhes, justamente porque ela mostra quem é você mesmo, pelo que eu conheço, que é maravilhoso. E girando aqui, a gente vai para onde? Lá para o fundo ou já vamos entrar na cozinha? Eu acho que a cozinha a gente deixa por último. Por último? Então vamos passar aqui. A gente tomar um cafezinho. Eba! Olha aqui, gente, quanta coisa linda, e eu quero saber tudo. Realmente é um corredor galeria. Por favor, me explique aqui como que você programou essa galeria. Essa é a parede dos toys, né? Então, a casa vai refletindo muito as fases da minha vida. Então, teve uma época que eu estava completamente viciado em toy art. E eu comprava os toy arts colecionáveis, mas eu também comprava bichinho da 25 e tal, que eu enxergava o valor, assim, né? Magético, né? Daquilo. E aí eu fui criando essa coleção. E aí você fez isso aqui de acrílico, que ficou ótimo para organizar, né? Eu fiz, não, eu garimpei. Você garimpou? Você acredita que isso aqui era um equipamento de uma loja de meia? E aí ficavam as meiazinhas dobradas aqui. E aí eu garimpei na feirinha. Gente, vocês estão doidos para organizar a quarto do seu filho? Olha a ideia, né? Isso é muito bom. Olha aqui do Getúlio. Do Getúlio lá do Rio. Eu sempre mostro coisas dele. Encontrei com ele agora lá na FENEARTE. Foi muito Esse trouxe da FENEARTE, esse casalzinho. Que lindo. E aqui... Essa é a minha parede LGBT. Então aqui são todos artistas LGBTs, né? De todas as letras. Amar é revolucionário. E aí eu tenho um apreço muito grande. Muito grande por essa parede. Que fui garimpando aos poucos também. Você passa aqui todos os dias, já é uma grande bênção aqui que você passa, né? Não, e ela foi crescendo aos poucos, né? E não vai parar. Não, não vai parar. Porque temos muitas pessoas incríveis. Eu tenho um autógrafo da Pablo, tá? Tá. Querido. Eu sou um Vitalover. Que ótimo. Olha que peça maravilhosa. Muito boa essa galeria. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar essa aqui de frente para vocês verem o tamanho dessa história.
E aqui, no caso, essa fase de toy art agora, então já está completa. Não, aqui não tem muito mais espaço, porque eu também tive minha fase do Snoopy, né? Eu cheguei a ter 180 Snoops. Tá brincando, amigo? E eu carimpava no mundo inteiro, né? Porque tinham edições especiais de cada país, aí eu era muito louco, porque eu tinha uma cachorrinha, Tapioca. Que ótimo. E era uma poodle. Ela viveu 20 anos, né? Então, não sei, ela gostava de Snoopy. Então né? Então a culpa era dela. A gente vai entrar aqui agora? Podemos, aqui na sala de TV. Nossa. Amigo, sua casa é muito legal, que isso? Olha essa sala de TV, que coisa linda. Eu quase vi uma história meio 70 quase aqui. Sim, por conta do tapete, né? Tem um tapete, esse desenho. É quase neon esse tapete. E a TV ali, olha essa parede. Papel de parede ou é tecido? Papel de parede. Que incrível, cara. Você juntou o rosa com esse neon amarelo. Pois é, Me né? fala aqui um pouco dela. Meio destemido. Não é? Isso é bom falar, entendeu? Como é essa coisa de não ter medo? Não, eu realmente não tenho medo. Porque assim, pinta de novo se você não gostar, entendeu? Sim. Eu vou compondo. Então eu tenho esse turquesa, né, na parede, aí os rosas aqui, né, como pink, e aí reproduz aqui na almofada, e o amarelo é a cor neutra da composição. É o básico. É o básico. Olha, outra estante. Nossa, sabe o que eu tô achando mais legal da sua casa? Que além de ter muitas coisas belíssimas, que eu tô muito apaixonado, dá vontade de ficar, assim, parando o vídeo para eu poder ver devagarzinho de tantas coisas que você tem, e todas elas com essas histórias incríveis. O que você tá arrumando aí que tava Não, eu tô tentando ligar aquela luminária, mas o fio tá meio preso ali. Acontece. Olha isso. E aqui, por exemplo, não é essa que você, vou pintar de turquesa, fazer a parede rosa e botar... Ela foi acontecendo? Não, aqui foi meio planejado. Aqui, assim, o L turquesa e o papel de parede. E aqui eu já tinha essa estante branca. Se eu pintasse a parede atrás, a estrutura da estante ia chamar muita atenção. E aí eu falei assim, não, eu vou deixar branca, porque aqui é como se fosse a parede inteira é uma estante. Entendi. Né? É verdade, a estampa é a estante. Exato. Né? E aí eu fui colocando minhas coleções aqui também. Eu tinha coleção de televisão. De cadeira. De cadeira. De relógios, de arte, mais até arte pouco popular. Tempo atrás eu tinha uma televisão aqui de tubo, assim, bem pouco. Um amigo meu tava precisando para um videogame que só, e aí eu dei para ele. É muito bom. E aqui tem mais arte popular, né? Mas aqui eu já misturo de outras origens, né? Então isso aqui é da Índia, ainda tem Jasson. Isso daqui é uma obra de arte que assim eu encontrei no lixo. Nossa, também. Tá brincando. Juro amigo. por Deus. Sério? Eu encontrei no lixo. E eu acho ela fantástica. É tipo uma cobra. Ela é meio assim amorfa, sabe? Muito linda. E olha aqui, olha. Bom, e virando para o outro lado, aqui já é mais neutro aqui, de madeiras e cerâmica. E do outro lado continuou o turquesa, que é o hélio, mas olha a tapeçaria. Não, essa tapeçaria... essa tapeçaria... Tô muito apaixonado. Também tem história, tá? Porque aqui nada não tem história, tudo tem história. Tem uma grande amiga que a família originária era do Rio de Janeiro e da Paraíba. E eu sempre visitei ela, né? Assim, a gente já passava férias juntos e tal. E aí eu fui na casa da avó, a avó morava lá em Ipanema, num apartamento grande e tal, e ela fazia tapeçaria. Ela ganhou prêmios e tal. E essa era a tapeçaria principal da casa, ficava na sala. É uma sereia. É uma sereia. E aí eu fiquei completamente apaixonado, eu ficava assim, ó, louco. E foi antes da história da arte têxtil voltar à moda, né? E aí, enfim, aconteceu o que acontece na vida, né? A avó se foi, eles venderam o apartamento, e aí de repente eu recebi essa tapeçaria. Eu digo, mas o que é isso? Ela falou assim, não, a minha avó falou que essa tapeçaria tinha... Olha, eu tô arrepiado. Tinha que ficar com você, porque você foi o único que entendeu o verdadeiro valor dela. Porque eu tava emocionado no dia que eu vi, né? E ela deixou de herança, uma herança que nem da minha família é. Não, espero que todo mundo que agora esteja vendo, que está se emocionando, está mandando muita energia para essa avó, porque ela está sentindo tanto que a gente está admirando esse trabalho dela.
que é maravilhoso. E ficou lindo com esse fundo turquesa. O fundo veio por causa da tapeçaria? Não, coincidência. Eu já É tinha praticamente o Mar da Sereia. Quando eu falei assim, eu já sei onde vai. Aí é aqui. Que isso, é o Mar da Sereia. Gente, eu acho que eu nunca vi um... Como é que é o nome disso aqui? Castiçal. Um castiçal, já ia falar candelabro. Assim, desse... De parede, né? E com tantos, né? Assim, bonito. E a vela depois você comprou também, depois, com a cor. A vela eu desenvolvi na Tokstok. Para poder já vir nessa cor. Nossa, ficou ótimo isso. Gente, são tantas coisas que dá vontade de perguntar tudo, amigo. Olha só, é uma das casas mais lindas que eu já fui, tá? Ai, ela obrigado. é maravilhosa. Aí ele, eu sei. Eu não sei, eu sei que não é o gosto de todo mundo, né? Olha isso, cada cantinho, ou seja... Aí, gente, ó, é cavalo, bichinho, flor, então vai criando os pares também. Sim, e o que eu acho é o seguinte, que cada coisa que a gente está vendo aqui, você pode depois voltar ao vídeo e ficar vendo bem devagarzinho, porque é exatamente o que eu vou fazer. Ficar olhando cada coisinha para não perder nenhum detalhe. Olha o tamanduá com a linguinha, não tô aguentando ele. Maravilhoso, olha esse leque. Tá bordalo pinheiro. Uau! Ele é cerâmica, tá, gente? Não é palha. É cerâmica. Muito lindo. Uau! Ou seja, quarto, muito bom, maravilhoso. Assistir televisão aqui, a gente até olha... aquele programa eu até perdi. Eu tenho um outro ambiente aqui, ó. Fico brincando de casinha também. Que se não bastasse tantos ambientes, aqui é outro. Aqui, exatamente. Né? Aí tem uma varanda lá no fundo. Mas foi a varanda que me salvou na pandemia. Ai, que demais. Né? Porque eu ficava aqui... olhando o mundo, né? Sim, porque aí é o céu aberto. E ela é um pé direito altíssimo, né? E olha que visão aberta, não tem um prédio bem na frente da sua... Graças a Deus. E a rua aqui, ó, ela vai até o final, a última quadra bem arborizada. É super arborizado. Nossa, você mora num jardim, em cima de um jardim, praticamente. É muito lindo, tudo de pastilhinha. Você falou que é o prédio dos anos 60, né? Isso. Muito legal, gente. Vocês estão gostando? Me conta, gente, porque eu tô assim, ó... Assim, eu quero perguntar de um tudo pra ele. Esqueci de ligar aqui. De quê? De ligar o quê? A luminária. A luminária? Não, mas eu tô aqui ainda, pessoal. Porque as luminárias também iluminam as coleções, tá? Claro. Então tem luminária dentro da estante, tem luminária em tudo quanto é lugar. Ficou lindo. Eu adorei essa luminária. E agora, nós vamos pra onde? Vamos pro quarto de hóspedes. Quantos quartos tem aqui, menino? São 3. Quantos metros quadrados tem esse apartamento? Com a varanda é 160. Uau! Gente, é tudo muito colorido. Olha esse quarto de hóspedes. Que lindo, tem uma Singer. Olha esse espelho. Gente, mas o hóspede, ele pode morar aqui, é um apartamento. Isso aqui. Vai dizer que aquilo é uma cabeceira de cama antiga? É uma cabeceira de cama antiga. Que é desse guarda-roupa. Que não é desse guarda-roupa, eu comprei depois do guarda-roupa. Aí era uma cama, né? E aí, com a peseira, eu fiz a prateleira. Com a peseira... Uau, isso aqui era a peseira da cama. Era a peseira da cama. Aí eu tirei o pezinho que ficava assim, reposicionei e montei como uma prateleira. Uau, que lindo. E tá tão cheiroso aqui, amigo. Ai, obrigado. Elisa, hein? Elisa arrasa. Tá vendo? Olha que... Gente, eu estou chocado com essa casa, estou maravilhado. Você sabe que é o tipo de casa que eu gosto. Então escreve aqui nos comentários, manda uma chuva de amor pra essa pessoa. Não é? Porque você realmente tá... E aí, por exemplo, essa máquina de escrever é uma máquina de escrever, é um clássico do design, ela ganhou com o Passo d'Ouro, né? Sim. A Valentine, e aí ela vem naquela caixinha. Sim, ela é bem... Eu antiguinho. Eu antiguinho é ótimo, gente. Eu não vou mais falar eu novinho, eu vou falar eu antiguinho. Eu antiguinho. Gente, você tem um Kennedy Bahia de desenho aqui? Uma serigrafia. Tenho 2, tenho esse e o outro lá na sala de TV, em cima da porta, né? Vamos ver. Porque aqui tem arte até em cima da porta. Entendeu? Isso porque ele não abriu os armários, mas vamos lá. Fala pra gente dessa pintura. É só arte. É uma caixa que eu tenho obras guardadas, que daí, às vezes, eu vou... Você vai trocando. Eu vou trocando. Isso é uma ideia boa. Né? E pra não ter que expor tudo, né? Não consigo, né? Não dá, né? E também... Teto. Já pensou no teto? Já pensei. Agora eu quero que você fale dessa luminária e também desse lustre e dessa pintura. Como que você pensou? Essa luminária é uma luminária dos anos 60. Ela não era do apartamento, mas eu também garimpei para trazer para cá. Mas ela é contemporânea. Ela tá com um probleminha aí no dimmer, senão eu ligava para vocês.
E a pintura? A pintura foi uma versão anterior, que eu acabei depois absorvendo aqui, que era tudo cinza e amarelo, estava nessa onda, muitos anos atrás. E aí eu queria dividir nessa sensação a mesma coisa da sala de estar. Eu queria uma cor luminosa em cima. Porque o quarto, como ele não tem janela, é a porta da varanda, quando a gente fecha ali fica muito escuro. E aí eu falei, não, eu quero trazer mais alegria pra cá, pintei. É como se fosse um roda-teto. E a luz solar, né? Você trouxe a sensação da luz solar. Gente, olha como isso é importante. E aí embaixo uma cor muito neutra pra eu poder brincar aqui à vontade. Claro. Então aqui já teve umas 4, 5 versões, assim, né? Até os tapetes, gente, são incríveis. Olha lá, gente, os dois olhos te olhando. Amei. Nossa, o pessoal deve adorar quando vem aqui também, Adora, né? Nossa, eu tô doido pra saber o que a galera vai escrever nos comentários. Aqui, gente. E essa cadeirinha, que coisa linda, né? É do Mark Nilsson. Uau. Magis. Olha lá, gente, os sapatos da Holanda, que lindo. E aí a gente vai chegar, então, aqui no quarto. No quarto. Gente, o pé direito é altíssimo, né? 3 metros, né? Eu nem sei direito. Olha que legal esse cabideiro. Né? Fica meio que apontando. E aquela obra de arte lá é uma rede? Essa obra de arte é uma rede indígena que eu comprei no Mato Grosso. E aí, olha só que lindo o punho. Então, em vez de você usar ela como rede, você usa como instalação têxtil? Exatamente, mas eu fiquei louco com isso aqui. Claro. Eles tingem o algodão para poder chegar nessa cor, a forma como eles construíram. Você foi até lá? Eu fui até lá. Eu fui para uma rodada de artesanato, e aí eu conheci, né, a comunidade, e aí eu comprei. Então eles fazem a mesma construção aqui daquelas de palha, sabe? De fibra. Sim. Mas aqui eles fizeram de algodão. Eu falei, não, gente, isso aqui é uma obra de arte. Obra de arte. E é legal porque você fez o quê? Já colocou do lado de arte indígena também. Exatamente. Nos quadros, né? E aí, gente, eu vou mostrar para vocês o quarto de Edson. É enorme, não é? É grande. E quando você acha que tudo que você já viu, olha o teto. Tem papel de parede. Tem papel de parede. Teto. E ficou lindo porque ele ganhou uma textura, mas ele continuou branco, né? Exato. Edson? Esses eram abajures pendentes. E que eu transformei para poder... Que não eram abajures, né? Eram luminárias pendentes. Transformei para fazer o abajur. E que obra é essa aqui, ó? Essa é do Léo Capote. Sim. São Paz, né? À noite, assim, quando não tem tanta luminosidade, é lindo aqui a sombra. Que lindo. Porque daí a luz joga a luz lá. Que lindo. E essa foto maravilhosa? Essa foto é incrível, né? Incrível. Esse fotógrafo, ele tira foto lá na comunidade mesmo onde ele mora. Eu vou fechar aqui só para... Pode deixar que daí... entendi. Olha lá, gente, as luzes, olha. E esse era um bailarino de lá e é uma foto quase que espontânea. Daqueles que falam, posso tirar uma foto sua? Pode. Ele, claro. E aí ele fez esse passo e parece que ele tá voando, né? É maravilhoso. Aí eu botei assim, Felipe Morosini ali em cima, né? Refletir o lugar que habita, como se ele estivesse nessa meditação, assim. Ou seja, nada é à toa, tudo tem um pensamento, né? Que é isso que é o mais importante na casa, não é? Você saber que a história está sendo contada e você está contando essa história. Porque para mim, assim, a casa é ninho, né? Não é um espaço físico, né? Aqui é onde eu me aconchego, né? Por exemplo, minha família está toda em Brasília. Então aqui os objetos, né? Que na verdade não é a coisa física, mas a emoção que teve por trás, né, de garimpar, de fazer as composições, isso me acompanha, né? Sim. E eu tô vendo, olha aqui esse móvel quadradinho amarelo aqui, ficou lindo, né? E aí tem eles lá, bom, você já deve ter usado ele de tudo quanto é jeito, de tudo né? quanto foi jeito. Isso que é interessante também, você ter móveis que você possa utilizar de várias maneiras e isso faz a sua casa mudar. Não, isso aqui já foi rack, já foi a estante principal da sala, já foi tudo. É lindo mesmo. Coleção de vasos. Agora esses aqui são da década de 50, é uma técnica específica, né? Que é raspa de coco, que chama. Então, depois da pintura, tudo, eles jogam esse esmalte, que ele vai reagindo e ficando assim. Então, é o tipo de coisa que eu fico louco quando eu aprendo, e aí eu fui colecionando, né? E depois que a Tapioca se foi, você fez a homenagem pra ela. Aqui é ela. Eu não tô aguentando. A coleirinha dela. E o negocinho que a gente saía pra fazer as necessidades. Ai, que amor, que delicadeza, que respeito. E aí tem cachorrinhos, assim, que são os amiguinhos.
E aí, virando para cá, olha a escrivaninha, que linda. E aqui é uma parede de madeira, de folha de madeira? Isso daí é um papel de parede. Um papel de parede adesivo e que tem esse desenho maravilhoso, parece um pau-ferro. E aí eu queria que aqui tivesse um pouquinho desse aspecto, assim, repartição pública, década de 60 Brasília, sabe? Você conseguiu, ficou ótimo. Aí, porque isso para mim me leva para casa, sabe? Entendi, claro. Como você é de Brasília, isso te leva para lá, muito bom. E aí eu fui fazendo também, né, aqui... Apesar dali ser a parede galeria, que eu chamo de pinacoteca. Entendi. Eu vou lá na pinacoteca. Por quê? Ele tem alguma história que você tá... Porque essa foi a primeira parede que eu fiz de quadros, assim, completa, né? Depois é que nasceu a galeria, depois é que nasceu, não sei o que, eu fui chamando de pinacoteca. Começou pelo quarto. Gente, é tão interessante que parece que tem até textura, que loucura, né? Muito legal. E olha aí essa onça de duas cabeças. Aí aqui tem bastante arte indígena. Todas vieram dessa viagem? Não, ou foi aos poucos? Esse aqui foi da Amazônia, esse é cada um de um lugar que eu fui. Você mostrou meu tapetinho de Playmobil? Ai, meu Deus, eu tava pisando nele. Ei, que demais. Adorei. Gente, é muito lúdico tudo, né? Eu tenho, né, que acariciar minha criança interior, né? Essa criança interior, meu filho, ela tá muito bem divertindo aqui e não para. É muito bacana. Adorei que você colocou esses puxadores aqui na porta. Deu uma São alegria, os narizinhos de palhaço. Isso aqui tem uma outra história. Não, você vai abrir. E agora, que história é? Não, o armário eu não vou abrir não, que tá uma bagunça. Do puxador. Tá. Eu tinha um amigo imaginário, quando eu era criança, e era um palhacinho. Porque eu tinha uma camiseta que tinha um palhacinho, ele tinha um narizão assim, vermelho. E aí um belo dia... E ele ficava no armário, eu conversava com ele, depois a gente saía pra brincar. Um belo dia, cadê meu amigo? Minha mãe deu, porque eu cresci... Então não era imaginário, ele existia, era um palhacinho. Ele era imaginário porque a gente saía e brincava. Mas eu ia lá chamá-lo, né? Era na dentro camiseta, do armário, na camiseta. Ai, que demais. Um belo dia foi-se embora. Gente. Aí, isso foi um dos primeiros traumas. Até eu tô traumatizado. Como você pode ter jogado fora o meu amigo? Aí pronto, um dia eu falei assim, não, eu preciso de ter uma homenagem para esse meu amigo. E aí eu trouxe narizes de palhaço como puxador pro armário. Ai, que amor, amigo, me dá um abraço. Que lindo. Que lindo. Vamos ver mais agora aqui. O que tem atrás dessa porta? Banheiro. Meu filho, um banheiro seu não pode ser como o primeiro. Olha o piso, né? Que caiu a toalhinha, imagina. E esse espelho é cerâmica? Não, isso é madeira pintada. Esse daqui também foi um garimpo, ele é gesso. Você acredita? Só que ele tinha uma pintura imitando madeira muito feia. Aí eu pintei de verde bege. Tá muito bonito, né? Olha que graça que estão os azulejinhos. Olha os detalhes. Que graça. Tem como, né, gente? O banheiro fica maravilhoso. Né? Olha aqui na bandeja. Aí você dividiu por bandeja. Vou fazer isso em casa. Eu divido por bandeja. Skincare, de cabelo. Gente, olha só, senta. Porque uma pessoa que tem uma cadeira no banheiro, dessa cadeira aqui, ó. Tadam, é uma Bertoia. Não, na verdade é uma falsóia. Mas também tem uma história. Isso daqui ficava na varanda de umas tias minhas em Natal. E aí um belo dia eu tava lá e ela falou assim, tava jogando fora. Eu falei assim, mas tia, como assim? Eu quero. Mas você trouxe no avião. E aí ela me deu, eu contratei uma transportadora, levei pra Brasília, porque eu morava em Brasília nessa época, depois eu trouxe pra cá uma. Tá vendo? Você realmente já é desde sempre assim, né? Desde sempre. Como. Tá, mas agora que eu tô vendo aqui os negócios de chuveiro, mas não tem chuveiro. Não tem você chuveiro. Não toma mais banho aqui, então Não, eu tomo no outro banheiro. Entendi. É uma sala aqui, uma sala de maquiagem. Uma sala de... Não, mas tem o privado aqui também. Sim, mas não é um banho de chuveiro, entendi. E aí tem um cantinho de leitura, entendeu? Gente, não tô aguentando. E aí eu fico aqui lendo, obrinhas de arte. Não. Olha aqui, banheiro, fui para uma outra categoria depois dessa, gente. E assim, eu gosto de planta, mas eu não tenho muito espaço para planta, né? Porque claro, o apartamento pequeno, tudo, muito pequeno. E aí eu fiz da minha lavanderia o meu jardim, e para eu ver, eu fui trazendo para cá, entendeu? E esses vasos? São da Mana Bernardes também.
Onde que... Lá pra Da Tokstok, né? sim. Ai, que lindo. E já vem com tudo pra colocar na parede. E aqui, por exemplo, esse é o coração da bananeira, esse daqui é uma carambola, Sim. esse daqui eu acho que é uma cebola roxa e tem esse biquinho. Agora, gente, olha a luz. Tararam. Uau! Já tinha esses dias? Você Não, fazer? esse eu fiz. Ai, ficou E eu fiz por linda. conta da luminária. Eu falei, eu quero usar essa luminária no meu banheiro. E legal que você não centralizou. Não. Aí eu falei, aí a ideia era ficar aqui no... Bem pra você ler. Porque pra cá tem a luz da maquiagem. Outra. Já são essas aqui. E aqui, olha, gente, tem essa moldura pra colocar o sabonete chique. O sabonete chique. A minha cara tá assim agora, ó. Olha, gente, como eu tô impressionado. Tá tudo lindo. Olha aqui, de colocar as coisinhas. Esse é Castelli. Também garimpado. Fui garimpando aos poucos, por isso que tem várias cores. Ficou até mais bonito, né? E agora? Bem, você quer saber onde eu tomo banho, né? Claro que eu quero saber onde você toma banho. Isso é um gancho, porque daí eu penduro roupa em cabide, essas coisas. Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa. Fica aí, pessoal. Se esse vídeo tiver 2 horas, você continua. Vambora. Mas não vai ter, não. Você já vai ver. Não, já tá chegando ao fim também, né? Onde esse menino toma banho, gente? Pelo amor de Deus. É aqui o meu aquáriozinho. Por isso que é azul. É todo azul. Eu queria ficar no mundo azul pra cá. Que graça. Aí, essa é uma cortina também assinada por um cara de toy art. É claro que eu troco, né? Eu nunca quis botar box. Claro, porque daí você tem uma arte na cortina. E aí... Aliás, é uma das coisas que eu mais sinto falta no Brasil, são cortinas maravilhosas de banho para que as pessoas possam... A gente até fazia, mas hoje em dia não tem fornecedor para isso aqui. Jura? Fornecedores de cortina, entre em contato com ele. E aí eu fico aqui no meu mundinho azul, entendeu? Que graça. Até botei isso daqui pra luz vir mais azul lá de fora. Isso aí faz a luz ficar mais azul? Faz. Que legal. Tá, agora que eu tô vendo. Aqui em cima branco e aqui azul, né? Gente, realmente você tá no aquário. E por que você separou os dois? Lá não tem chuveiro? Você falou, não quero chuveiro. Na verdade, lá tá preparado para ter chuveiro. Eu vi. Mas no dia a dia da obra e tal, eu percebi que o piso não foi muito bem permeabilizado. Que ele é ladrilho hidráulico. E aí eu fiquei com medo, sabe? Entendi. Eu já tinha tido uns probleminhas na obra. Aí eu falei assim, deixa aqui, eu tomo Gosto mais do piso. Gosto mais do piso. Muito bom. Ô, gente, agora eu vou fazer aquilo que de vez em quando eu faço com vocês. Eu vou voltando devagar para ver se vocês veem, olha, coisa que eu não tinha falado dessas cobras, se vocês veem outras coisas aí que a gente não viu. E aqui nessa porta... É a cozinha. Olha aqui, abre essa cozinha pra gente. Ó, somos todos humanos, tá? Sim. Olha quanto tipo de gente que é. E tem mais ainda que não tá escrito aqui, somos humanos. Olha esta cozinha. Eu acho que eu tô num filme, sério. Olha que mesa verde, piso azul, cadeira vermelha. Ai, tem pão de queijo. Tem pão de queijo. Ai, peraí, então vai ter cafezinho? Vai ter cafezinho. Gente, agora eu vou tirar o bolo da geladeira. Peraí. Antes dele tirar esse bolo da geladeira, eu quero chamar você para reforçar para você que a gente vai gravar um vídeo depois tomando esse cafezinho, conversando mais sobre a vida, e aí eu vou colocar na nossa playlist de membros do canal. Então, se você ainda não é membro do canal, este é o momento para se tornar membro, apoiar o canal, essa família Life by Luffy, e participar das conversas. Quer ver a cozinha? É para já. Olha isso, ele tem um cuco. Tenho. Rosa, cercado de azul por todos os lados. Exatamente. Me conta. E ele funcionava, tá? Mas aí, um belo dia, parou de funcionar e eu deixei assim mesmo, porque eu achei lindo. Gente, é assim, eu tinha certeza absoluta, porque assim, é impossível sua casa não ser o máximo. Mas eu não imaginava que ela era tão o máximo assim. Olha essa parede com esse fogão. Conta aqui pra mim tudo, amigo. Garimpado esse fogão também, tá? A gente voltou no tempo aqui. Ele é da década de 50 e eu uso ele no dia a dia. Tá lá meio capenga, né? Uma coisinha ou outra aqui, o forno não funciona, mas é meu xodó. Mas é o charme. Né? Não, é meu xodó. Eu não troco ele por um fogão novo, jamais. E olha aqui os armários amarelos. Gente, conta tudo, que essa hora as pessoas estão completamente... Então, quando eu comprei esse apartamento, essa cozinha era inteiramente bege, de cabo a rabo. Normal. Normal, né? Aí eu não tava na minha vibe. Aí eu peguei, os armários ficavam ali, eu mudei de lugar, pintei os azulejos de rosa. É pintado azulejo de rosa. Tá.
E tá segurando bem, que já tem uns 18 anos aí. Ah, bom, se isso não é bem... O meu escorredor também não troco por outro. É muito bonito. Olha lá, que ele deve ser de copos. Isso. E tudo é divertido. Gente, aqui, ó, desculpa aí, tá? A bagunça. Não, desculpa a bagunça, gente. Você é uma pessoa que tem uma bucha que é um cavalinho. Você pode qualquer coisa na sua vida. Uma pessoa que tem uma bucha dessa. Onde você comprou isso? E fica em cima do coelhinho. Onde você comprou? Essa eu comprei na IKEA. Tá, mas então no caso ninguém pode usar. Se você chegar não usa. Mas é que você acha que eu comprei só uma? Eu comprei um monte já. Gente, quem quiser pede pra ele. Olha em cima do micro-ondas como tá. A geladeira está tomada. Gente, que tudo. E a mesa? Olha aqui, quando você vê com piso azul e tudo colorido. E aí você acha que a pessoa vai servir um negocinho comum? Vem e traz um trem desse aqui, gente. Que é esse balinha de coco? É uma balinha de coco com mel, Olha o guardanapo dele. Você é especial demais. Gente, e o que é mais especial é o armário preto nessa cozinha. Me conta por quê. O armário preto, para balancear. Para não ficar tanto, só para falar. Não, é porque... Olha como a cor pula quando você tem um preto. Um recuo. Assim. Boa dica. E aqui dá uma certa profundidade, assim, sabe? Viram isso, gente? A cor ressaltou mais aqui, porque não é tudo colorido. Uma outra dá um alívio e valoriza. E a cozinha, ela tem um janelão, ela é clara, né? Então, não tive problema, assim. Sim. Gente, olha lá o carrinho. É legal que você vai comprando coisas em lugar em todos os lugares alternativos que existem, né? Olha que graça que tá. E você usa o filtro mesmo? Usa. Todas essas coisas. Ou seja, eu tô passando muito devagarzinho para vocês verem, para vocês entenderem o que é o universo do Edson, porque isso não é só uma casa, é um universo. Não é verdade, Edson? Aí você pediu, né, para abrir. Vamos abrir. Taranana. É uma loucura, tá? É tipo assim. Nossa senhora. Ou seja, você recebe muita gente em casa. Olha isso. Quanta louça linda. Bom, você mesmo tem louças aqui pra gente fazer bastante festa. Exatamente. Não, e assim... Olha que linda essa coleção aqui, né? Maravilhoso. Blumbelô, chama. Eu sou louco, entendeu? E aí eu fico montando mesas pra mim. Hoje eu quero uma mesa assim, hoje eu quero uma mesa de outro tema. Hoje eu quero... Pode chamar, gente. Né? Agora, olha essa área de serviço. Eu sei que eu sou uma pessoa mais empolgada que normal, mas você que está em casa me assistindo, você sabe que você também está empolgado tanto quanto eu, porque você já viu uma área de serviço dessa, onde uma pessoa coloca uma colcha para tampar tudo que está atrás para a gente poder achar bonito quando olha, pá! Não é porque ficou lindo. Olha seu jardim. Que isso, agora que eu entendi. Não, olha como ele cobre a máquina de lavar roupas. Não, é impossível a gente não se apaixonar. Olha esse banco, amigo, que você colocou aqui. É um banco de obra, que daí eu fiz 2 níveis, porque embaixo aí eu faço a reciclagem, né? Essas coisas do dia a dia, e em cima é meu jardinzinho. Amigo, que energia boa que tem essa casa. Peraí que eu vou encostar aqui pra não cair. Senão eu vou cair. Assim, você tá na casa da pessoa, a casa da pessoa é maravilhosa, e de repente a vassoura... A vassoura dele. Onde você comprou essa coisa maravilhosa? Essa vassoura é da Magis. Olha isso, gente. Olha aqui. Não tem como. Louca. Eu não vou comprar uma vassoura comum, né? E o que eu adoro é isso, o encaixe dela. Já vem com ela? Você compra, ela fica perfeitinha. Nossa. E aí eu pego e ponho uma cesta indígena aqui para fazer compras depois. Não, nesse momento a galera deve estar toda assim, por favor, repete aqui o Instagram dele pra gente seguir mais ele ainda. Edson Coutinho. É bem fácil, que é meu nome. Tá aí, gente, para vocês seguirem, porque assim, tem tantas coisas maravilhosas, mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar vocês para vocês assistirem um outro vídeo que eu vou gravar para os membros do canal, enquanto ele vai fazer um cafezinho pra gente e a gente vai conversar mais, não é? Isso. Ai, deixa eu iluminar, não, ele não para, virginiano. Ai, não, né? Virginiano. Amigo, muito obrigado por receber todos nós aqui na sua casa. É um prazer imenso. Isso que eu falei pra você é a coisa mais sincera que eu posso dizer. Eu tinha certeza que a sua casa ia ser incrível, porque olha tudo que você mostra pra gente, né? Tudo, né? Com toda a sua pesquisa, do seu trabalho. Então isso pra mim já era uma certeza, mas é mais... Acho que a gente mergulhou mais fundo, entendeu mais ainda o seu trabalho lá na Tokstok, fez as coisas ficarem mais claras agora. Existe essa pesquisa de muitos anos. Muitos anos. Eu já tenho quase
abafa, mas 3 décadas desse trabalho, né? Mas aqui a minha casa, todo mundo que vem aqui fica perguntando as coisas, ninguém consegue não conversar, Claro. entendeu? Você não precisa do telefone aqui, porque você vai ficar tão louco perguntando isso e a conversa vai rolando, vai rolando, vai rolando. E vai dar curtindo. E todo mundo vem, deixa um negocinho, pega um negocinho. Vou pegar um negocinho, gente. Amigo, obrigado. Oh, muito gostoso ser recebido por você aqui. Então, um beijo para todo mundo. Tchau, gente. Escreve aí tudo que eu não falei, mas que você viu, pra gente saber. E depois eu te espero lá na playlist Membros. Beijo. Beijo. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.